pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Amados, eu li um texto em João 14 e 15, mas no decorrer do programa dessa tarde, entrou um camarada aqui dentro do estúdio, e eu amo quando ele aparece, porque quando ele aparece é maravilhoso. Ele tocou aqui no meu ombro, falou no meu coração: não fale sobre isso, fale sobre isso aqui. E é sobre isso que eu vou falar nessa tarde. Eu vou falar sobre a coisa mais importante na tua vida, a coisa que tem a maior relevância, a maior importância, e que deve ser primeiro de tudo na tua vida. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 12 a seguir. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber por quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, Palavra de Deus livro de Êxodo, capítulo de número 33, onde Deus, Ele tem ali um diálogo com Moisés, e Moisés, ele pede a Deus uma coisa que, como esta coisa que Moisés pede a Deus, Moisés, tenha certeza de que tudo vai dar certo. Ele tem a certeza que se essa bênção que ele pede a Deus estiver com ele, ele vai conseguir levar o povo até a Canaã, até a terra prometida. E naquela época Deus, ele se manifestava de uma forma tremenda. O povo teve fome e Deus mandava o maná que caía do céu. Era pão, um pão celestial que caía do céu e matava a fome do povo, e que não podia ser guardado, porque aquele pão era momentâneo. Por que momentâneo? Porque aquele pão era uma simbologia do pão vivo que desce do céu. E o único pão vivo que desce do céu e que sacia para sempre a fome da alma é Jesus, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o povo comia e não podia guardar, porque apodrecia. Deus também, ele mandava uma nuvem que protegia o povo de Israel durante o dia, para que o sol não queimasse
a pele dos israelitas. Afinal de contas, estavam no deserto. Desculpa, irmãos. Deus, ele também mandava um anjo. Este anjo, ele ia até o arraial dos egípcios e ali desmantelava, quebrava os carros de Faraó, de maneira que eles não alcançavam o povo. Ou seja, o anjo ia e destruía as artimanhas do inimigo. Então Moisés, ele tinha tudo para ser vencedor. Ele tinha um anjo, ele tinha uma nuvem, ele tinha comida. Mas Moisés, uma vez que subiu ao monte e sentiu aquela sarça ardendo, Moisés sabia que existia uma coisa maior. Moisés sabia que existia algo que, se ele tivesse isso na sua caminhada, ele não ia fracassar. E o que era? Moisés, ele chega para Deus e diz: se a tua presença não for conosco, não nos faz subir daqui. Amado, a coisa mais importante na tua vida não são os teus bens materiais. A coisa mais importante na tua vida começou naquele dia, quando você aceitou a Cristo como Salvador. E você começou a sentir o gostinho do que é ter a presença de Deus na sua vida. Mas as lutas, as dificuldades, as tribulações, as provações, os desertos, os vales, as calúnias, as aflições, um conjunto de obstáculos e de acontecimentos que vieram sobre a sua vida, fizeram com que você perdesse a presença dele. Nessa tarde, ele entrou aqui nesse estúdio e me disse: fale que a minha presença, aleluia, ainda é a principal coisa que os crentes têm que procurar. Tem muita gente procurando, irmãos, lugares de destaque. Tem muita gente procurando aparecer. Tem muita gente procurando fundar igrejas, fundar ministérios, ser pastor. Tem muita gente procurando, irmãos, um lugar de destaque para que ele possa ser admirado, mas se esquecem que a única coisa que ele deve procurar, meu querido, é isso que eu estou sentindo aqui nessa tarde: a presença de Jesus, que é tudo na nossa vida. Eu quero falar nessa tarde de 3 coisas que acontecem quando você está na presença de Deus. Deixa eu só me segurar aqui. Eita! Porque ele entrou aqui, irmãos. Eu não sei se você está sentindo aí na sua casa, mas ele está aqui. Ele está aqui. A primeira coisa de estar na presença de Deus nos dá é que quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor, ele nos dá confiança, ele nos dá convicção. A confiança, amados, ela surge da convicção de que Deus é fiel e que ele é digno de toda a confiança. Afinal de contas, onde nós estávamos, quem éramos e onde estamos agora, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga a Israel, os homens teriam nos engolidos vivos, já disse o salmista.
No Salmo 91, em versículo 2, o Senhor lhe declara: eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmista Davi falando sobre o seu Deus. Esta confiança, ela é baseada, meus irmãos, totalmente na presença de Deus na vida de Davi. Quando estamos na presença de Deus, experimentamos a sua paz, que excede todo o entendimento. Essa paz, ela nos enche de confiança, mesmo em meio a dificuldades, a incerteza, a apreensão, às vezes a ansiedade. Tudo isso pode vir para tentar lhe entristecer. Mas se você tiver a presença de Jesus na sua vida, a presença de Deus vai te gerar confiança. Aqueles crentes do passado eram perseguidos, eram jogados nas arenas para a diversão de Roma, esperando a morte certa. E a única confiança que eles tinham é porque viviam na presença de Deus e confiavam que algo melhor lhe esperava. Toda vez que eu me falo sobre a presença de Deus, eu não posso deixar de falar daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Porque alguém acha que a presença de Deus, ela só pode estar naqueles que estão fazendo a obra ali naquele lugar. Estavam lá os 120 orando e buscando. Mas a presença de Deus, ela não obedece a lugares, ela não obedece a templos. A presença de Deus, ela está em todo aquele que anseia, que espera e que confia no Senhor. Aqueles 2 homens estavam caminhando tristes, abatidos, porque confiavam ser Jesus a esperança que iria libertar a Israel. Agora, eles vão ali tristes, de cabeça baixa, quando uma presença chega perto deles. E quando Jesus sai, um deles dizia: não ardia em nós o nosso coração quando ele expunha as Escrituras? Amados, você sabe por que muitos não têm tido êxito naquilo que fazem? Porque não tem mais a presença de Deus. Porque não tem mais a presença de Jesus. Vivemos uma época em que estão se misturando as coisas. Igrejas com jogo de luz, igrejas pintadas de preto, outras de colorido, outras disso e daquilo, peças teatrais. Estão trazendo as coisas do mundo e colocando na igreja, e o resultado é que a presença dele não é mais notada. Por que ele vai estar ali? Se os crentes de hoje querem colocar outras coisas que não seja a presença dele no culto. Muitas vezes ele fica lá na porta, esperando ser convidado para o culto. Afinal, o culto é para ele. Mas alguém prefere fazer ali o seu show de apresentação, tentando emocionar as pessoas para que sintam a presença dele, sendo que ele nem no culto foi convidado. Meus amados, vivemos uma época difícil. E se você, nessa tarde, escute esta palavra, porque Deus colocou no meu coração para te dizer, meu irmão em Cristo, busque mais do Senhor. Busque
a presença do Senhor. Paulo estava encarcerado, triste, abatido, chegando a dizer: ninguém me assistiu na minha defesa, todos me abandonaram. Amado, os teus amigos podem te abandonar, os teus irmãos de igreja podem até deixar de andar com você, de falar com você, mas pode ter a certeza, se você clamar a Ele, a presença dEle vai vir e você não vai ficar só. Paulo orava, clamava a Deus para que aquele espinho na carne saísse dele, quando de repente uma voz se fez ouvir no recinto: Paulo, a minha graça te basta. Era como se Jesus estivesse dizendo: Paulo, a minha presença está contigo, Paulo. Esqueça esses que lhe abandonaram. Eu estou aqui, Paulo. Nessa tarde Deus está dizendo, Jesus está dizendo para você: olhe, não precisa ficar aí triste, abatido, preocupado, cabisbaixo. Alguns até querendo sair da minha presença. Escute, o que você precisa é buscar mais. É a minha presença na sua vida. A primeira coisa que acontece é que quando você está na presença de Deus, você é confiante. Você confia que Deus vai estar com você. Foi isso que Moisés falou a Deus: Senhor, eu sei que ter anjo é bom. Eu sei que ter uma nuvem que protege do céu é muito bom. Eu sei que ter pão sem trabalhar, sem ter esforço é bom. Mas a única coisa que eu preciso, Deus, é da tua presença. E se a tua presença não for conosco, eu não saio daqui. Esse aí sabia que a coisa mais importante na vida de um homem de Deus era estar na presença de Deus. A segunda coisa que acontece quando você está na presença de Deus é que você conhece melhor o seu companheiro. Porque tem muita gente que só conhece Jesus, o Jesus da história, o Jesus da cruz, o Jesus de toda a eclésia, de todo o sistema congregacional, mas não conhece o Jesus pessoal. Não conhece o Jesus do caminho de Emaús. Não conhece o Jesus que aparece na praia pedindo pão e peixe. Não conhece o Jesus que olhou para Pedro, aquele Pedro que negou a Cristo 3 vezes, que se fosse no nosso meio aqui, se o cara tivesse pecado daquele jeito 3 vezes contra o Senhor, nós excomungaria o rapaz. Nós íamos colocar ele eternamente de lado. A gente iria dizer: esse aí não serve nem para lavar banheiro de igreja. Mas Jesus, quando volta, pergunta aos discípulos: aonde está Pedro? Jesus vai até Pedro, ali na praia. E a presença de Jesus é tão forte que quando Pedro vê que está nu ali, ele vai nadando, pega as suas roupas, se veste e vai ter com Jesus. O coração de Pedro ali aflito, porque a sua consciência acusava daquilo que ele havia feito. Mas Jesus, ele faz 3 perguntas para de uma vez por todas acabar com aquele pensamento de outrora, dos pecados de outrora. A consciência de Pedro o acusava, mas a presença de Jesus vinha para transformar. Jesus pergunta: Simão Bar-Jonas, Simão filho de Bar-Jonas. Bar-Jonas é filho de Jonas. Tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas essa não era a resposta que Jesus queria. Então Jesus, ele pergunta a segunda vez, fazendo referência à segunda vez que Pedro o havia negado.
e disse: Simão, filho de Barjonas, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus fala pela terceira vez para lembrar a Pedro da terceira vez que Pedro negou. E a presença de Deus veio naquele momento. Pedro vai às lágrimas e diz: Senhor, tu sabes tudo. Aleluia. Amado, Deus sabe de tudo. Deus te conhece. Deus sabe até onde tu suporta. Jesus, ele sabe quem é você, sabe dos teus caminhos, sabe das tuas falhas. E nessa tarde ele manda te dizer: deixe de estar tão preocupado com o seu trabalho, com a sua família. Deixe de estar tão preocupado em ter, em comprar, em ser. Escute, a única coisa que você precisa nessa tarde é da minha presença. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe tudo. Pois Pedro, a partir deste momento, eu não vou mais passar em rosto os teus pecados. A partir deste momento, Pedro, tu vais virar pastor. Apacenta as minhas ovelhas. Na presença de Deus, você conhece melhor a Jesus. A segunda coisa que acontece quando você está na presença de Deus é que você passa a conhecer quem é Jesus. A terceira coisa que você passa a conhecer, que acontece quando você está na presença de Deus, é que você, na presença de Deus, você revive as promessas de Deus na tua vida. A presença de Deus, ela revigora, ela fortalece espiritualmente o crente, ela renova a nossa fé nas promessas e no que ele fez. A presença de Deus é tão forte que faz a gente perceber que nós não somos desse mundo material. Porque quando a presença de Deus nos pega, nos eleva, nós entramos em um modo espiritual de contato com as coisas celestiais e a nossa alma tem saudade do céu. Irmão, o que é isso? Você não sabe o que é isso? Ninguém nunca te falou que crente sente saudade do céu? Mas como é que você vai sentir saudade de um lugar que você ainda vai conhecer? Amados, foi de lá que viemos. Afinal de contas, a palavra de Deus diz no Apocalipse que o Senhor, naquele dia, nos dará uma pedrinha nova, com um novo nome dentro, o qual ninguém sabe, senão você e Deus. E lá está o teu verdadeiro nome. Porque quando tua mãe e teu pai se enamorou, quando a tua mãe engravidou, Deus viu ali a oportunidade de trazer um ser celestial para a terra. Você não é dessa terra, irmão. Você é espiritual. Você nasceu para retornar para a sua casa e está bem pertinho do retorno. Em nome de Jesus, nessa tarde, receba de Deus essa conexão espiritual com as coisas celestiais e perceba que a presença de Deus, ela é tudo na sua vida e faz reviver as promessas de Deus na sua vida. Quando Deus, ele chama Eliseu, Eliseu faz um pedido atrevido a Deus: Senhor, eu quero a porção dobrada da presença tua que estava na vida de Elias, eu quero o dobro. Irmão, o crente tem que ser assim. Ele não pode se contentar com essas coisas artificiais que a gente vê hoje. O crente em Jesus, ele tem que esperar sempre mais da presença de Deus, porque a presença de Deus é tudo na nossa vida. As promessas de Deus vão se realizar quando você der um mergulho na presença do Deus Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo te abençoe.